essa dificuldade, de fato, real, né? Nem é incompetência do regulador, mas é parte do processo. Essa é uma situação importante também, né? Muitas vezes quando se privatiza, e sobretudo quando se privatiza por meio de empresas multinacionais, as empresas transferem parte do seu know-how para a prestação do serviço, o que gera problema depois que a privatização termina, né? Em Buenos Aires ocorreu isso, eu visitei estações de tratamento de água, né, em Buenos Aires, em que a empresa lá era um capital misto, mas com maioria da Suez, né, francesa. A Suez tem uma empresa de venda de equipamentos, ela levou o equipamento dessa empresa, Degremont, para as estações de tratamento de água, que tem uma operação complexa, são equipamentos muito particulares. Depois que a privatização encerra, o abacaxi fica na mão do Estado. Ela tem que aprender, não necessariamente vai operar bem, etc. Bom, esse é um ponto importante, né? Quer dizer, se nós estamos, aqui eu vou me excluir do nós, né? Considerando que a privatização é a saída, né, para universalizar o saneamento no Brasil, será que os outros países adotaram esse modelo, né? Esse quadro é um levantamento que já está ficando antigo, né, mas não mudou muito essa situação, dos 400 maiores cidades do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes na época, e mostra que 10% apenas dessas cidades têm prestação privada do serviço de saneamento, né? Nos Estados Unidos, que é o berço, né, da participação privada, esse índice é de 15%. Né? Então, essa opção pela privatização não tem sido o modelo predominante, né, nas várias partes do mundo. Aí nós temos todas as regiões do mundo e não ultrapassa, não chega a 15%. Né? Inclusive na Europa, que tem uma tradição de privatização dos serviços. Então, não é, né, um modelo preferencial, né, de países tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Ao contrário, né, existe uma recente tendência de rompimento dos processos de concessão e remunicipalização dos serviços. Aqui é um livro que relata vários casos, né, muito emblemáticos. Paris acaba assim, há 4 ou 5 anos atrás, estatiza, remunicipaliza. Paris é o berço das multinacionais da água, né? Das duas grandes multinacionais. Uma operava o lado esquerdo e o outro lado direito do Sena, né? Remunicipalizado, Dar es Salaam, Buenos Aires, Hamilton no Canadá, Malásia. Então, vários e vários casos. Esse aqui é uma publicação mais recente que faz uma análise de processo de remunicipalização entre 2000 e 2015 e com várias constatações, né? 235 casos de remunicipalização em 37 países nesses 15 anos, né? Em uma tendência crescente, França e Estados Unidos respondendo pelo maior número de casos. Então, a tendência atual... Bom, eu diria que nós temos duas tendências contraditórias atualmente, em termos da prestação dos serviços de água e a relação com o prestador privado. Essa é uma delas, e a outra, em sentido contrário, é os países que estão submetidos às medidas de austeridade, né, em que há uma pressão por privatização. Grécia, muito fortemente, Espanha, Portugal, estão passando por uma intensificação da privatização. E China, né? China está com um projeto de ampliar a privatização em água, né? Em outros setores pode ser diferente. Beijing cria uma empresa com capital privado, etc, etc. Então tem uma tendência meio mista aí no mundo, mas essa tendência não é desprezível, né? Por que remunicipalizar? Pela constatação da inadequação da prestação privada, né? Bom, e para concluir o conjunto dos argumentos, esse é um argumento difícil de trabalhar, né? A empresa privada é mais eficiente do que a pública? E aí a grande discussão é o que é eficiência, né? O que é eficiência? Eficiência econômica, eficiência social, né? Eu quero ilustrar isso com a discussão do direito humano à água e ao esgotamento sanitário, né? Qual é o tipo de prestação que tem maior vocação, maior tendência
atender esse princípio. O Brasil é signatário da Resolução das Nações Unidas de 2010, né, em que ele assume o seu compromisso em garantir o direito humano à água e esgotamento sanitário. É impossível que uma empresa privada atenda isso? Eu não diria que é impossível, né? Mas existem desafios importantes em prestar um serviço de água e de esgoto que atenda esse conjunto de características. E eu vou dar um exemplo, né, a última coisa aqui, um serviço que seja acessível economicamente, né, para todos. Não é? Existem desafios importantes. Eu tenho feito o seguinte raciocínio. Quando nós temos uma prestação privada em que o operador procura maximizar seus lucros, né, isso não é nada tão raro, né, associado a uma fraca regulação, né, e associado ainda à ausência de sistemas de proteção social às populações pobres, né, tipo bolsas, né, tem países que adotam bolsa água, diferentes tipos de subsídios, etc., etc., a resultante é fácil de entender, é a exclusão de quem não pode pagar dos serviços, né? Quem não paga não leva. Então, é possível reverter esse tipo de situação? Talvez seja, né? Se a regulação passar a ser eficiente, se o Estado tem mecanismos como esse, existem exemplos. No Chile mesmo existe uma espécie de bolsa-água, né? A própria empresa recebe o montante desses valores, né? E ela garante que as populações pobres não vão ser desconectadas por falta de pagamento, etc. Colômbia elaborou um processo similar. Mas eu penso que no Brasil nós estamos longe ainda de ter um processo que proteja as populações mais pobres em relação ao pagamento, né? Então, para caminhar para o final. Isso aqui Vamos concluir. Isso aqui é a previsão de investimentos do Plano Nacional de Saneamento. Isso aqui está em bilhões de reais, né? Em 20 anos, o Brasil precisa investir 500 bilhões de reais em água, esgotos, resíduos e drenagem. Água e esgotos são as maiores parcelas desse investimento, né? Será que conseguiremos captar 500 bilhões de reais com as concessões privadas, né? E aqui, para fechar, né, esse Plano Nacional de Saneamento chama muita atenção para a necessidade de termos operadores recuperados, né? Os operadores, inclusive públicos brasileiros, e a gente precisa reconhecer isso, estão muito a dever em relação a uma prestação de serviços adequada, né? Então, o chamado aqui, vai ser complicado eu explicar esse quadro, né? É de um pesado investimento no que se chama de medidas estruturantes, né? Medidas que recuperem os operadores. O problema do investimento em saneamento no Brasil não é só implantar a tubulação debaixo da rua, né? Estação de tratamento. É trabalhar fortemente em aumentar a eficiência nos diversos aspectos dos operadores, né? E assim, acho que nós podemos ter operadores públicos que deem conta de um recado que eles ainda estão devendo um pouco em grandes partes do país em relação a isso. Embora tenhamos boas práticas, boas experiências de operadores públicos, inclusive municipais, né, que prestam serviços adequados. Obrigado.